fazer o carro, beleza? Agora vamos para a palavra de Deus. Nós estamos na série O Caminho e nós aprendemos o nascer de novo, o alimentar, a caminhada, o posicionamento. E hoje eu estou com a tarefa de falar um pouco de maturidade. E quando eu falava de maturidade, eu sempre perguntava: Deus, alguém aqui se sente, às vezes, que não é maduro o suficiente para algumas situações? Eu pensava a mesma coisa, falei: Deus, será que eu sou maduro o suficiente para algumas coisas? Por quê? Porque eu sou brincalhão, eu gosto de brincar muito, eu gosto de zoar as pessoas, então sempre com aquele nível de brincar, de zoar. E eu sempre me perguntava: Deus, será que eu sou maduro o suficiente? Alguns de vocês já se perguntaram, já se passaram por isso na sua cabeça? Eu fui entendendo que a maturidade, ela não é algo que nós não podemos ser felizes. Ah, aquela pessoa é séria demais e ela é muito madura. Ou aquela pessoa, ela brinca demais, ela não tem maturidade nenhuma. Eu aprendi com Deus que a maturidade não precisa tirar a nossa felicidade. Jesus era feliz. Imagina, a Bíblia diz que as crianças corriam de encontro a Jesus. Agora você pensa que uma pessoa, se Jesus não fosse uma pessoa alegre, se ela não fosse uma pessoa sorridente, aquelas pessoas não iam atrás de Jesus. Então, a maturidade não quer dizer que você brinca ou você zoa e você não é maduro o suficiente. A maturidade vem quando nós entendemos que nem todas certas brincadeiras vão agradar a Deus. Você está numa rodinha de amigos e as pessoas começam a falar de pornografia, começam a falar de outras coisas que não agradam a Deus, e nós temos que ser maduros o suficiente para falar assim: ei, isso não é para mim. Ei, isso não agrada a Deus. Então eu entendi que o grau de maturidade tem a ver com o temor que nós sentimos por Deus. Esse é o grau de maturidade. Agora eu vou falar um pouco de maturidade de pessoas na Bíblia que foi madura. Eu poderia falar de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele estava no campo, cuidando das ovelhas, e veio um profeta na casa de Davi, e o pai dele não chamou Davi. Agora pensa, você está no quintal, vem um profeta, uma pessoa importante da sua casa, e seu pai não manda te chamar, você se sente excluído. Mas Davi, mesmo assim, ele foi diante do profeta, e ele foi ungido, consagrado ao rei de Israel. E aí vem o grau de maturidade de Davi. Davi, ele poderia simplesmente falar assim: ei pai, agora eu não vou trabalhar no campo mais não, eu sou o futuro rei. Pai, eu não vou fazer isso aqui mais não, eu sou o futuro rei de Israel. Mas ele teve a maturidade suficiente de entender o processo de chegar até ser rei. O processo foi dolorido, o processo foi, a caminhada de Davi foi ele entender que não era a hora certa. Poderia falar de Salomão, rei Salomão, que aproximadamente 16 anos de idade, quando ele foi rei, ele simplesmente, Deus chegou para ele e falou assim: pede tudo que você quer. E Salomão não falou assim: eu quero aquela varoa, Deus, daquele jeito, eu quero casar com milhões de mulheres e nenhuma sentir ciúmes uma da outra. Ou então eu quero que seja um exército mais poderoso do mundo, onde que todas as batalhas que eu for, eu vou conseguir ganhar. Mas ele ouviu do seu pai, fala assim: Salomão, para você ser um rei bem sucedido,
tenha sabedoria. E ele ouviu aquele momento e falou assim: eu quero sabedoria. Ou poderia falar então de Uzias. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, que Uzias, ele foi chamado para ser rei com apenas 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade? Deixa eu ver aqui, ó. Ali, ó. 16, ó. 16, né, Sérgio? 16, né, Diniz? Beleza. Imagina, com 16 anos de idade, o povo se reúne para diante dele e fala: você é o futuro rei de Israel. O que me deixa mais apaixonado pela Bíblia, que Uzias foi considerado o segundo melhor rei de Israel, com apenas 16 anos de idade, e ele reinou por 52 anos. Mas eu não quero falar em nenhum desses que eu acabei de citar. Eu quero falar de maturidade dos discípulos de Jesus, de um discípulo de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 16, 24, que Jesus chegou para os seus discípulos, estava reunido com seus discípulos, e simplesmente ele falou assim, e Pedro chegou para ele e falou assim: ei Pedro, Jesus, eles estão cobrando impostos, meu e teu. E Jesus fala assim: vai lá, pegue sua vara, pesque, e o primeiro peixe que você pescar, lá vai ter uma moeda, que vai pagar o imposto meu e seu. Alguém já parou para perguntar, por que Jesus não pagou o imposto dos outros discípulos? Porque era 12. Por que pagou logo de um? E os outros 11? Vocês entenderem um pouco, naquela época, todas as pessoas que foram menos de 20 anos de idade, não era obrigatório pagar imposto. Então, para vocês entenderem que os discípulos de Jesus eram menores de 20 anos de idade. E eu quero falar de um que me chamou muita atenção. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que vai falar do discípulo de Jesus, mas considerado o discípulo amado de Jesus. Vocês entenderem um pouco, João, ele foi chamado quando estava pescando, e historiadores falam que João tinha aproximadamente 14 anos de idade quando ele foi chamado. Quem tem 14 anos de idade? Giovana, né? Só Giovana? Aproximadamente 14 anos de idade, João foi chamado. E João, ele teve uma revelação, que ele escreveu um dos livros mais, muitas pessoas apavorantes, mas um dos livros mais, revelações mais tremendas que tem. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar os seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Quando tudo o que viu, bem-aventurado foi a respeito dele, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram. Pessoas acho que estou precisando de óculos. A respeito de todas as palavras
insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Jesus Cristo. E eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os seus promover divisões, segue os seus próprios instintos. Na verdade, gente, eu confundi aqui. Eu comecei em João, comecei em Apocalipse e li Judas, perdão. Vamos de novo. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Alguém identificou aí que estava perdido ou só eu aqui? Ellen, né? Micaela, então tá bom, bacana. Eu me perdi, me perdoa. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Quando tudo que viu, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras profecias. Guarde as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, das partes dos 7 Espíritos que estão diante do teu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para seu Deus, e para ele a glória do domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra, lamentando por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que ele era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Me perdoa que eu me perdi ali, mas vocês entenderem um pouco, João, discípulo de Jesus, quando começou o seu ministério, tinha aproximadamente 14 anos de idade. E em Apocalipse, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele tinha aproximadamente 90 anos de idade. E eu fiquei, quando eu estudei o livro de Apocalipse, eu fiquei realmente, com meu coração se alegrou de uma forma sobrenatural, porque um cara com 90 anos de idade ainda estava queimando por Deus. Por quê? Porque muitos de nós, sabe qual é o nosso objetivo? Muitas pessoas, sabem qual é o objetivo delas? É quando chegar aos 60 anos de idade, aos 70 anos de idade, sentar numa cadeira, ficar na frente de sua cadeira, dar seu dízimo e sua oferta, bater a palma na hora do louvor e ir embora. Mas João, com 90 anos de idade, Deus olhou para ele e falou: meu servo João, vou revelar algo para você, onde que vai mudar a vida de muitas pessoas. E nisso, o meu objetivo de vida mudou muitas coisas quando eu li esse livro. O meu objetivo de vida hoje é chegar aos 90, 80, 100 anos de idade, sentado naquela cadeirinha de vovô, balançando, com a Bíblia na mão, no peito, olhando os meus netos, bisnetos, tataranetos, tudo correndo, e eu falando com eles: cuidado, vocês vão machucar. Mas com a Bíblia no peito, e falando: Senhor, eu posso e quero
mais de Ti. Senhor, queima o meu coração como no primeiro dia que eu aceitei a Tua mão e levantei a minha mão para Ti. Queima o meu coração como João estava queimando. E o Senhor olhou para ele e falou: meu servo João, escreva o que eu vou te dizer. Revelação diretamente de Deus. Esse é o meu objetivo de vida. Esse é o meu objetivo, de queimar para Jesus até um momento quando eu fechar meus olhos e falar: Senhor, eu entrego a Ti tudo que eu tenho. João, ele teve esse objetivo e conseguiu conquistar. Ele estava exilado lá na ilha de Pátmos. E para isso, como que foi chegar até esse momento de queimar, continuar queimando para Jesus? Eu quero falar de 4 pontos aqui hoje. 4 pontos onde que eu consegui enxergar que João, ele cresceu na maturidade suficiente para chegar a queimar por Deus. Primeiro ponto que eu quero falar está em Mateus capítulo 20, versículo 20, que conta o seguinte: conta que a mãe de Tiago e João foi diante de Jesus e falou assim: Jesus, eu vou te pedir uma coisa, que possa se cumprir o que eu estou te pedindo. Jesus falou: o que você quer? Que quando você sentar no trono, um dos meus filhos sente do lado direito e a outra no lado esquerdo. Jesus fala: será que ele pode beber do cálice que eu vou beber? Será que ele pode sofrer o que eu vou sofrer? Porque o que você está pedindo é muito forte. Aí em Marcos capítulo 10, versículo 35, conta a mesma história, mas porém fala que Tiago e João foi diante de Jesus. E eu comecei a pesquisar qual versão que estava. E todos os historiadores, todas as pessoas que conhecem, eu perguntei ao pastor, a pastora, eles falou que em Marcos capítulo 10, versículo 35, que Tiago e João foi diante de Jesus, mas uma pessoa estava falando por eles. Então, em Mateus está mais detalhadamente e mais preciso, que alguém estava falando para eles. Então, essa pessoa era a mãe deles. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre o grau de maturidade para chegarmos é que, para crescermos, para termos um grau de maturidade, primeira coisa, não podemos ter uma pessoa falando por nós. Para crescermos e ter um grau de maturidade, não podemos terceirizar as coisas que acontecem conosco. Hoje em dia, uma pessoa está chateada com a outra e fala assim: vai lá e fala para fulano e ciclano que eu estou chateado com ela. Ou então nós terceirizamos até a oração. Não que isso seja errado, muitas vezes nós não temos forças para isso, mas muitos de nós terceirizamos oração sempre. Ei, eu estou precisando de um emprego, ou estou precisando de algo, vai lá e ore por mim. Ei, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso a ele. Tiago e João especificamente, tinha acesso a Jesus. Quando ele simplesmente falou assim: ei, eu quero seguir a ti, ele teve livre acesso a Jesus naquele exato momento. Ele acompanhava Jesus, ele ficou 3 anos caminhando com Jesus, e simplesmente ele não teve a liberdade de falar: Jesus, deixa eu sentar do seu lado, quando você estiver no trono. Mas não, é muito mais fácil terceirizar. Nós terceirizamos a nossa felicidade, ou terceirizamos algo que está no nosso redor. Estamos chateados com uma pessoa e simplesmente não queremos quebrar isso e falamos assim: não, vai lá e a pessoa tem que saber que eu estou chateado com ela.
nós não temos a maturidade suficiente de falar assim que, senta aqui, vamos conversar porque eu me senti magoado por alguma coisa que você fez, ou então eu me senti ofendido de uma forma que você falou. O grau de maturidade só vai crescer a partir do momento que nós começarmos a assumir a nossa responsabilidade. Aí nós pensamos, mas eu sou muito novo, Léo, eu tenho 14 anos, 15 anos, 16 anos. Ei, nós falamos de Davi, nós falamos de Salomão, nós falamos de Uzias, nós falamos que João estava aproximadamente 14 anos de idade. Não é a idade que vai nos influenciar a ter maturidade ou não. Eu conheço pessoas que têm 12 anos de idade que é mais maduro que pessoas que têm 40. Então não é a idade que vai influenciar, é a nossa cabeça de sabermos que nós precisamos crescer. O segundo ponto que eu quero falar com você está em Lucas capítulo 9, versículo 29. Ali, a Bíblia conta, a Bíblia fala, relatos da Bíblia fala de Lucas, que precisou subir no monte. Jesus foi subindo no monte e chamou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E chegou lá e os discípulos de Jesus começou a orar. Jesus começou a orar, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam cansados, mas começou a orar e de repente, a roupa de Jesus mudou. E no alto monte, a Bíblia diz que no alto monte apareceu para Jesus Elias e Moisés. E simplesmente começou a aparecer para Jesus Elias e Moisés, e a Bíblia diz que Pedro simplesmente falou assim: ei Jesus, é bom que nós estamos aqui, que nós vamos fazer 3 cabanas. Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. A Bíblia diz que João ficou calado. Mas agora para vocês entenderem um pouco daquela situação, daquele momento. João, ele estudava a Torá. Quando eles crescem, os 4, 5 anos de idade, 7 anos de idade, eles têm que saber a Torá, naquela época, de cor. Então, João, ele viu a história de Elias contra Jezabel. Ele viu sendo alimentado por... Ele viu Elias, a história de Elias indo para o monte. Ele viu simplesmente que os caras que eles mais espelhavam, os heróis dele, estavam diante deles. Ele viu ele leu sobre Moisés abrindo o mar vermelho. Ele leu sobre Moisés colocando as pragas no Egito. Então eles estavam vendo os seus heróis. Vocês entenderem um pouco como se Jesus aparecesse aqui, e a gente fala assim: nossa Jesus, eu li sobre você, Jesus, eu vi como você morreu, Jesus, você está diante de mim. Então, o olhar deles, na hora, fala assim: cara, os meus heróis. Aí, em Lucas, eles descem do monte, em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que Jesus chegou para João e Tiago e falou assim: vai lá, entra na cidade e prepara o terreno para mim. Prepare ali a minha entrada para que as pessoas possam me receber. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que João e Tiago foi lá. E eles chegaram para Jesus, imagina, bravo, falando: Jesus, aqueles samaritanos não quis te receber. Você quer que caia fogo, eu oro e caia fogo do céu sobre aquele lugar? O segundo ponto para chegarmos no grau de maturidade que eu quero falar hoje, é que muitos de nós pensamos que somos mais espiritual do que as outras pessoas. Elias, João e Tiago, eles tinham acabado de ver os heróis dele. Você sai do monte e vê seus heróis e fala assim: cara, eu posso fazer tudo. Hoje, agora eu posso fazer tudo. Então ele falou assim: Senhor, você quer que eu oro e caia fogo do céu e consume aquela cidade inteira? Por quê? Porque o grau de espiritualidade dele achava que era superior de qualquer outras pessoas. Porque o segundo
ponto que podemos chegar à maturidade é nunca podemos pensar que somos superior espiritualidade que todas as pessoas. Sabe, gente? Eu já cheguei a pensar nisso. Eu não tiro isso do meu, não. Eu fazendo meu tempo com Deus, todos os dias, tendo revelação de Deus, aquele fogo caindo, e as pessoas vindo, aí eu vinha um culto, falo, Deus, será que aquele povo faz tempo com Deus? Ô Deus, eu todos os dias eu estou aqui orando, dedicando ao Senhor, fazendo jejum de 12 horas, ô Pai, eu estou sofrendo, e eu sei que aquela pessoa não ora, eu sei que aquela pessoa não busca o Senhor, porque achamos que estamos num grau de intimidade tão grande com Deus, que nenhuma pessoa ora o quanto você ora. Às vezes nós estamos num grau de tão intimidade com Deus, de leitura de Bíblia, que nós falamos assim, fulano não deve saber direito a Bíblia não, eu nunca vejo ela lendo a Bíblia, nunca vejo ela postando nada da Bíblia. Por quê? Porque estamos pensando que estamos num grau de superioridade espiritual. João, ele estava naquele momento lá, ele viu os heróis. Ele se sentiu superior o suficiente de fazer uma oração e o fogo cair naquela cidade e consumir todo mundo. Quando estamos mais fortes, quando achamos que estamos mais fortes, superior de espiritualidade, em vez de queremos derrubar outras pessoas, nós temos que apoiar a nossa mão e conseguir levantar. Mas às vezes nós falamos assim, ei, eu estou vendo que você está num grau de superioridade, eu estou vendo que você está buscando ao Senhor, vai lá e ajude aquela pessoa. Eu não tenho força suficiente nem para mim. Pensamos que não temos força suficiente nem para nós. E queremos condenar as outras pessoas. O segundo ponto que eu quero falar para chegarmos num grau de maturidade suficiente é nunca pensar que estamos superior de espiritualidade. Porque quando você ora, irmãos, você está tendo intimidade com o Pai. Quando oramos, é para ouvir a voz dele e saber o que ele quer de nós. Quando buscamos a palavra e lemos ele, é para sabermos o que Jesus faria quando estivermos aqui. Jesus era o cara que ouvia a voz de Deus e fala assim, Pai, você quer que eu cure? Vou curar. Você quer que faça isso? Vou fazer. Mas em nenhum momento, Jesus ele fala assim, não, esse povo não ora, esse povo não clama. Então o segundo ponto que eu quero falar é não sermos superior às outras pessoas. Terceiro ponto, eu quero falar de João 13, 21, que conta que Jesus ele estava ceando, preparando a ceia para os seus discípulos, e simplesmente chegou lá, Jesus falou assim, um de vocês irá me trair. Um de vocês vão me trair. E Pedro, querendo terceirizar, vindo João, o discípulo amado, colocando a sua cabeça aos ombros de Jesus. Pedro fala para João, pergunta quem é. João chega para Pedro e fala assim, chega para Jesus e fala, quem que vai te trair, Jesus? Jesus ele falou o seguinte, aquela pessoa que eu molhar o pão e entregar para ela. Jesus molhou o seu pão e entregou para Judas. Porque eu quero falar o terceiro ponto, para chegarmos a um grau de maturidade, estamos preparados para ter a revelação de Deus? Jesus, ele confiou tremendamente em João, e falou assim, aquele que eu molhar o pão e entregar. Ele estava falando algo que ia mudar
a nossa vida hoje, porque precisava de alguém para entregar Jesus, para morrer por nós, para Jesus morrer por nós. Será que nós estamos maduros o suficiente para ter uma revelação de Deus e falar assim, não levantar da mesa e falar, Judas, eu sabia que você ia trair Jesus, segura Judas, não deixa ele sair daqui. Será que nós estamos maduros o suficiente para ver tantas gerações, Deus revelar para nós, tantas gerações, tantas pessoas que vão se render diante do Senhor? E não se exaltar de uma forma, saber o processo que vamos levar até chegar a esse exato momento? Porque nós somos tão ansiosos, porque se Deus falar assim com nós, você vai ser um futuro Billy Graham, imediatamente queremos levantar e falar assim, pastor, agora eu tenho que pregar, porque eu sou o futuro Billy Graham. Pastor, eu vou ir para outros países, porque eu sou o futuro Billy Graham. Mas nós estamos maduros o suficiente para entender que tudo isso leva um processo de Deus. João, ele teve uma revelação de Deus, soube esperar e ver, porque Deus ele revelou, porque senão Deus poderia ter falado, aquele que vai me trair, que é Judas, ele vai me trair, e ele não, ele revelou para uma pessoa, que ele confiava. E o quarto ponto, e último ponto, eu quero falar de João 19, versículo 25, que conta que Jesus, ele foi levado para ser crucificado, e Jesus, quando ele foi para ser crucificado, ele olhou e falou assim, João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Aproximadamente 16 anos de idade, Jesus, 16 a 17 anos de idade, Jesus, ele confiou na mãe, para que João cuidasse da mãe de Jesus. O quarto ponto que eu quero falar com você, Deus, ele pode confiar algo tremendo na sua mão? Nós estamos sendo maduros o suficiente para entender o que Deus quer na nossa mão? Porque eu já vi, eu tenho certeza que aqui tem futuros pastores, futuros líderes, futuras pessoas que possam levantar o clamor sobre essa geração. Como oramos aqui, o Rian orou, sobre essa geração desses jovens. Mas Deus, ele pode confiar nas suas mãos de fazer a diferença? Como confiou de Billy Graham, como confiou de João. Ei, João, eis a tua mãe. A partir de hoje, João, eu quero que você cuide dela. Ei, João, eu quero que você não abandone. E João, ele foi fiel com Maria até na ilha de Patmos. Ele levou Maria, porque Jesus, ele tinha confiado algo tremendo. Quero que você pense. Feche seus olhos. O que Deus confiou em suas mãos? Talvez Ele confiou em suas mãos um casamento. Talvez Ele confiou em suas mãos um pastoreio. Talvez Ele confiou em sua mão ser líder de dança, de teatro, do louvor. Você está com um grau de maturidade suficiente de todos os obstáculos que acontecer na sua vida, você não abandoná-lo? Paulo, ele diz, Senhor, eu sei viver
na pobreza, sei viver na riqueza, sei passar fome, sei ter abundância. Senhor, eu sei tudo. E Jesus, Ele confiou em Paulo. Ele confiou em Paulo de uma forma que impactou várias e várias gerações. Ele impactou a nossa geração, porque graças a Jesus Cristo que confiou nele, e graças a Paulo que abraçou essa confiança, que ele trouxe essa mensagem para os gentios, para os não-judeus que somos nós. Talvez Deus, Ele está aqui querendo confiar em nós algo que seja tremendo. Uma geração, vidas, pessoas que precisam de Ti e precisam de mim. Quero saber, você tem maturidade suficiente para entender? Não se acha, não terceiriza o que Deus confiou em você. Não se ache superior às outras pessoas. Não abandone a Deus. Tenha intimidade com Ele, para que você possa ouvir a voz dEle. Espírito Santo, visite a cada um aqui neste lugar. Nós queremos mais e mais de Ti. Que esse grau de maturidade possa estar em nossa vida. Deus, visite a cada coração. Visite agora, Espírito Santo, a cada mente. Que o Teu nome seja santo, santo, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar com nossa série, o último capítulo. Na próxima, dia 2 de outubro. Que você possa ser impactado por tudo que falou aqui, esse capítulo, nessa série. Eu creio que Deus falou com cada um de uma forma diferente, mas Ele falou. Fique de pé, vamos orar encerrando. Eu falo que o culto não encerra aqui. O culto continua na nossa casa. O culto, ele não encerra o que nós temos aqui hoje. Esse momento de adorar, de servir a Deus. Ele continua no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então peça, não abandone Ele quando você sair daquela porta. Como muitos de nós fazemos. Continue pedindo Ele, Senhor, queima meu coração mais e mais por Ti. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Espírito Santo, nos visite ao nosso sonho, ao nosso momento diante de Ti. Fale, Senhor,